Ok. E por que o Scrum é o mais utilizado? Porque de todos os frameworks, de todos os métodos ágeis que existem no mercado, o Scrum é utilizado por 58% das empresas que utilizam metodologias ágeis, desculpe. E é por isso que nós estamos a falar dele hoje, por ser o mais utilizado. Isso foi uma pesquisa, é uma fonte da State of Agile de 2020, ok? Muitas coisas devem ter alterado desse ano para cá, mas certamente o Scrum continua sendo o mais utilizado atualmente. Bom, e por que usar o Scrum? O Scrum foi feito para se trabalhar em projetos e produtos complexos, como foi dito anteriormente nos slides anteriores. Se vocês tiverem a trabalhar com projetos e produtos complexos, nada melhor do que utilizar o Scrum, porque ele é adaptável. Ele pode ser utilizado com outras ferramentas em conjunto, por exemplo, um quadro Kanban, uma lista de tarefas, ou qualquer outro tipo de artefato que vocês queiram utilizar dentro do Scrum. Pelo fato dele ser um framework, ele é adaptável, ele não tem regras claras que você tem que utilizar determinada ferramenta, essa ou aquela. O fato de ser um framework te facilita esse tipo de abordagem. Ele atua em ambientes onde temos mais desconhecimentos do que certezas. Ou seja, conforme o processo dentro do Scrum, os ciclos, né, chamados sprints, nós vamos ver isso mais à frente, tiverem sendo trabalhados, o time Scrum vai se adaptando e vai conhecendo aquilo que eles não conhecem num primeiro momento. Conforme eles forem trabalhando, conforme eles forem se adaptando ao trabalho, eles vão conhecendo o que precisa ser entregue ao cliente. Mas, num primeiro momento, eles não sabem o que vai aparecer para os próximos ciclos. Por isso, trabalham em ambiente desconhecido. O próprio time vai conhecendo conforme forem trabalhando. E ele gera maior engajamento nas equipas. Por quê? Porque tem um foco na execução das tarefas de acordo com o plano estabelecido no início de cada ciclo. Okay? Ele tem um foco na entrega de valor, okay? E evita desperdício no final de cada período. Por quê? Porque como nós temos ciclos definidos com um time box fixo, né? Nós vamos ver isso mais para frente também, o time acaba focando naquilo que de fato precisa ser entregue, okay? Sem desperdícios a mais fora daquilo que foi definido. Tá claro até aqui, gente? Tranquilo? Beber uma aguinha aqui. E quais são... Nós temos aqui três pilares do Scrum. O Scrum ele foi criado como um processo empírico, ou seja, o time vai estudando e conhecendo aquilo que ele está a trabalhar. O Scrum ele foi construído para trazer maior transparência e visibilidade nos projetos, e assim permite com que as pessoas possam entender melhor o que se passa dentro do processo, né, do projeto, podendo fazer assim inspeções constantes e adaptações conforme a necessidade do cliente. Okay? Falando aqui um pouquinho de cada pilar, a transparência dentro do Scrum quer dizer que a partilha do mesmo conhecimento para todos os envolvidos no processo. Dentro do Scrum nós temos o time Scrum, e dentro do time Scrum nada melhor do que a transparência para que eles possam partilhar, todos eles, o conhecimento necessário para que eles possam alcançar o objetivo daquele fim
de ciclo. Tá? A adaptação quer dizer que, se for necessário, eles podem adaptar dentro do ciclo para que eles possam atender melhor e de uma forma mais adequada à entrega de valor que o dono daquele ciclo, né, daquele produto, precise. No caso da inspeção, como o Scrum ele é feito em ciclos, toda vez no final de um ciclo, nós fazemos uma inspeção, fazemos um PDCA, onde são feitas inspeções dos artefatos do Scrum, para que o processo do trabalho seja possível de acertar variações indesejadas. Ok? Além dos pilares, nós temos aqui os valores do Scrum, que são coragem, foco, comprometimento, respeito e abertura. E isso é muito importante, que é para poder amplificar o poder do Scrum. Por quê? Porque isso facilita a adoção do método por parte do time, para que eles possam melhorar a entrega e a qualidade para os clientes que o time tenha que atender. No caso da coragem, esse valor coragem para o time quer dizer que, para fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis e complexos. O foco quer dizer que todos devem focar no objetivo da sprint, ou seja, do ciclo que eles estão a trabalhar. Foco na entrega de valor para o nosso cliente. O comprometimento é todas as pessoas que estejam dentro do time Scrum pessoalmente se comprometem para alcançar o objetivo da sprint que foi feito no início de cada ciclo. Okay? O respeito, como é óbvio, dentro do time todos devem se respeitar para que eles serem sempre capazes e independentes dentro do time. Tá? E no caso da abertura, o time e os stakeholders devem estar sempre abertos para fazerem trocas de informações e a execução do trabalho. Ou seja, caso de um time de desenvolvimento de software, os desenvolvedores que estão a trabalhar no desenvolvimento do software tiverem algum tipo de dúvida, tanto os stakeholders quanto os outros membros do time Scrum, que nós vamos ver mais à frente quais são, precisam ter abertura para poder perguntar e também serem respondidos quando for necessário, para que a meta do final da sprint, a meta da entrega do incremento, do valor que precisa ser entregue ao cliente, possa ser feito sem que haja nenhum tipo de dúvida não esclarecida que o time os desenvolvedores possam ter. Uma coisa bastante interessante que a gente pode reparar aqui é que esses valores do Scrum eles estão muito ligados aos valores do Manifesto Ágil. Né? Isso por quê? Porque quem criou o Scrum também fazia parte, como eu falei anteriormente, dos 17 que criaram o Manifesto Ágil. Então, tudo acaba sendo ligado. Bom, qual é a composição do Scrum? Né? O que faz parte? O que eu preciso ter no Scrum para trabalhar com o Scrum? No Scrum, nós temos principalmente 3 papéis importantes, que é o Scrum Master, né? Que é o que vai trabalhar, que vai implementar o Scrum dentro do time. Nós vamos falar mais do Scrum Master mais à frente, além de todos os outros papéis. Isso aqui é só uma abordagem geral para vocês poderem termos aqui um alinhamento geral. Temos o Product Owner, que é o dono do produto, tá? É ele que vai dizer quais são as tarefas que precisam ser feitas. E os desenvolvedores, que no caso de um time de desenvolvimento de software, são os devs.
né? São os programadores, digamos assim, o QA, que vai fazer os testes dentro do time Scrum. Aqui alguns artefactos. Nós temos aqui o Product Backlog, que é onde tem as tarefas que precisam ser feitas e desenvolvidas, tá? Onde vão ter as User Stories, por exemplo. O Sprint Backlog, que é originado do Product Backlog, nós vamos ver isso mais à frente também. E o incremento, que é aquilo que vai ser entregue para o nosso cliente no final de cada ciclo. Depois nós temos as cerimônias. Nós temos a cerimônia principal, que é a sprint. A sprint, no final das contas, é o container que vai conter todas as outras cerimônias dentro dessa cerimônia principal, que é a sprint. Nós temos a planning, onde vão ser planeadas todas as tarefas que precisam ser desenvolvidas dentro da sprint. Depois, as dailies, que são reuniões diárias, como o próprio nome diz, que serão feitas pelo time Scrum. Depois, a review, que é revisto tudo aquilo que foi feito no final da sprint. E depois, a retrospectiva, que é para poder nós tomarmos ações necessárias daquilo que foi feito, né, os feedbacks da sprint que finalizou. Mas isso tudo a gente vai ver com mais detalhes mais à frente, ok? Então, vamos falar aqui, primeiro, em detalhes dos papéis do Scrum. Eu, como um grande fã de Star Wars, nada melhor do que colocar aqui o Luke Skywalker como Scrum Master. E qual é a função de um Scrum Master? Ele é um mediador de conflitos, ele é um removedor de impedimentos. Repara que eu coloquei um asterisco ao lado do removedor de impedimentos, porque eu vou explicar mais à frente o porquê disso. Tá? Ele é um facilitador, ele é um coach do time, tanto dos desenvolvedores quanto do PO. É ele que auxilia o time de desenvolvimento a manter o foco na entrega daquilo que foi comprometido no início da sprint. É ele que gerencia todo o processo ágil, todo o processo do Scrum dentro do time. E ele é o disseminador do Scrum, não só para o time, mas como toda a corporação, toda a empresa na qual ele trabalha. Além disso, o Scrum Master, ele ajuda não só os desenvolvedores, mas também o PO a ter melhores práticas, melhores técnicas, melhores ferramentas para que tanto o PO quanto os desenvolvedores possam trabalhar. É ele que ele motiva, ele incentiva o time a trabalhar melhor no seu dia a dia. É ele que monitora e divulga, por exemplo, o desempenho do time, por exemplo, através de métricas ágeis, métricas que possam ser utilizadas no dia a dia de cada time. Bom, e o que um Scrum Master não é? O Scrum Master não é um removedor de impedimentos somente. Ô, Jorge, mas você não disse que ele era um removedor de impedimentos no slide anterior? Sim, mas ele não faz só isso. E outra coisa, o remover impedimentos não quer dizer que qualquer impedimento que o time tenha é o Scrum Master que vai resolver. Os desenvolvedores, eles têm que ter a capacidade de resolverem os próprios impedimentos, se de fato eles puderem ser resolvidos. O Scrum Master ele só vai entrar para resolver determinados impedimentos se de fato o time não for capaz, ou se o time tiver a começar, for um time que não seja muito maduro, ele ajudar esse time a resolver os impedimentos. Mas acontece muitas vezes que eu vejo o Scrum Master somente resolvendo impedimentos, e a função dele não é só esta. O Scrum Master ele vai resolver os impedimentos que, de fato,
os desenvolvedores não consigam resolver. Então, muita atenção a esse ponto. Ele não é um abraçador de árvores, como muitos agilistas. O pessoal, quando vê um agilista, acha que um agilista é um abraçador de árvore, que só fica pensando em coisas muito leves e tudo mais. Não é isso. Um Scrum Master tem que ter bastante técnica, conhecer bastante ferramentas para poder trabalhar no seu dia a dia. Muito importante aqui, o Scrum Master, ele não é o chefe do time, ok? Isso é um ponto muito importante que as pessoas precisam entender. Ele não é um gestor de projetos. Ele não é o responsável pelo projeto. Quando nós temos um gestor de projeto, geralmente o gestor de projeto, que é o responsável por todo o projeto sendo bem entregue ou não, o responsável será o gestor de projetos. O Scrum Master não é um outro nome para dizer que é um gestor de projetos. O responsável pela entrega do projeto ou do produto é de todo o time Scrum, não é só do Scrum Master ou só do Product Owner, como veremos mais à frente. E também não é o Scrum Master que vai demandar as tarefas para os desenvolvedores. Os desenvolvedores têm que ter a capacidade de saber quais são as tarefas que eles vão trabalhar. Obviamente que se o time ainda não for maduro o suficiente, obviamente que o Scrum Master vai ajudá-los para que eles possam saber qual tarefa que eles vão trabalhar. Mas conforme o time for sendo mais maduro, o Scrum Master deixa de ter essa necessidade de demandar essas tarefas para o time. Aliás, não é nem a função dele ficar demandando as tarefas para os desenvolvedores fazerem. Tá? O próximo papel que nós temos aqui é o Product Owner, a nossa querida Princesa Leia. O Product Owner, como o próprio nome diz, ele é o dono do produto. É ele que faz gerar o valor para a organização, e ele é uma única pessoa. Tá? Dentro de um time Scrum, nós temos o produto, nós temos uma lista de demandas que precisam ser feitas, e o único que é dono dessa lista de demandas é o PO. É ele que faz a priorização dessas demandas, é ele que representa o cliente, é ele que vai fazer o link entre o cliente e os desenvolvedores que vão desenvolver o produto. E o PO, ou o Product Owner, é ele que também pode fazer o cancelamento de uma sprint. Se ele vê que a sprint que tá em andamento já não fizer sentido para o cliente, ele pode ir lá em comum acordo com o time, né, obviamente, ele pode cancelar aquela sprint e começar uma outra que tenha um objetivo que, de fato, o cliente precise. É ele que faz o equilíbrio entre os interesses dos stakeholders. Ele, como eu falei, ele é uma única pessoa, ele não é um comitê. Um outro ponto importante aqui, nós já falamos do Scrum Master, estamos a falar agora do Product Owner. Um Product Owner e um Scrum Master nunca podem ser as mesmas pessoas. Porque, como nós estamos a ver aqui, as funções de um Scrum Master e de um Product Owner é completamente diferente. Então, se eu colocar uma pessoa para ser PO e Scrum Master ao mesmo tempo, primeiro que as funções vão conflitar, os interesses vão ser bastante conflitantes. Porque enquanto o Product Owner está mais ligado ao produto, à entrega de valor para o cliente, o Scrum Master, como veremos no decorrer da apresentação, ele está muito mais ligado à liderança das equipas. Ok? E a decisão do PO em relação ao backlog, ou seja, a lista de tarefas,
as demandas e as priorizações são sempre únicas e decididas por ele. Ou seja, é ele que sabe o que é melhor para o cliente, para o produto. É ele que sabe quais são os valores importantes que precisam ser entregues para o cliente. Bom, e o que um Product Owner não é? Dono da sprint. Mas, Jorge, você não falou que ele pode cancelar uma sprint? Sim, ele pode cancelar uma sprint, mas isso não quer dizer que ele seja o dono da sprint. Okay? Como ele sabe o que é importante, qual é o valor importante para entregar para o cliente, se ele vê que aquela sprint já não faz sentido, ele pode cancelar, mas isso não quer dizer que ele seja o dono da sprint. Tá? E ele também, assim como o Scrum Master não é o dono do time, o Product Owner também não é o dono do time. Tá? Não existe chefes dentro de um time Scrum. Ok? Ele não é um comitê, como eu falei anteriormente, e ele não é um escriba de user stories. User stories é um documento que descreve como aquela tarefa vai ser feita. E às vezes acontece muito de um Product Owner tomar o dia inteiro dele escrevendo tarefas para poder depois passar para o time. Não precisa ser dessa forma. Okay? Aliás, existe uma outra vertente dentro do Scrum, que não deveria ser nem mesmo o PO a descrever essas user stories. Tá? Mas isso é um papo para outro momento. Bom, e por fim, o último papel são os desenvolvedores. Os desenvolvedores, eles precisam ser multifuncionais, eles precisam ter a responsabilidade coletiva, ou seja, não sou eu que tenho que fazer, nem és tu que precisa fazer. Somos nós que temos que fazer a entrega em conjunto. Um time de desenvolvedores só podem ter, no máximo, pelo guia do Scrum, só podem ter, no máximo, de 8 profissionais ou menos, tá? Assim como o time Scrum só pode ter, no máximo, 10 pessoas, ou seja, um PO, um Scrum Master e mais 8 desenvolvedores. Tá? Um detalhe importante aqui na nova versão do Scrum, que um PO ou um Scrum Master, caso precisem fazer parte de desenvolver alguma coisa junto com os desenvolvedores, eles passam o papel dele para desenvolvedores, tá? E deixam de ser Scrum Master, mas também podem voltar para os seus papéis principais como Scrum Master e Product Owners. Tá? São eles que são auto-organizados e são eles que fazem as entregas dos incrementos. Os desenvolvedores, eles fazem a gerência do seu trabalho no desenvolvimento do produto. São eles que determinam quais são as técnicas, como o produto vai ser desenvolvido. Ninguém pode ir lá, um Scrum Master ou um PO, dizer, olha, vocês têm que desenvolver esse produto dessa forma. Não. As técnicas, a forma, o planejamento do trabalho e o acompanhamento do progresso, quem faz são os desenvolvedores. Eles têm que ser empoderados a ponto de fazer esse tipo de coisa. E dentro do time não há títulos. Acontece muito, e isso vai continuar a acontecer, por exemplo, de termos tech leads dentro do time, de termos os QAs, mas para o Scrum não existe isso. Todos eles precisam ter as mesmas capacidades, não há títulos dentro do papel de desenvolvedor. Okay? Assim como não há subtimes dentro de um time de desenvolvedores. Como eu falei, não há um time de teste, não há um time de escrita de documentação, todos eles precisam ser comprometidos. Caso falte algum,
né, algum membro do time, outro membro do time vai ter que fazer aquele trabalho que o outro deixou de fazer, porque é o time que se compromete a entregar um incremento no final. Tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Tá tudo tranquilo? Alô? Estão aí? Tudo tranquilo. Sim, tudo tranquilo. Ok. Pronto. Então, nós temos aqui, só para dar uma resumida no time Scrum, temos o Product Owner, os desenvolvedores e o Scrum Master. Como eu falei, um time Scrum só pode ter, no máximo, segundo o guia do Scrum, no máximo de 10 pessoas. Ah, Jorge, meu time tem 12 pessoas. O que eu faço? Não, manda embora 2, fique só com 10. Não é assim, gente. Como eu falei, o guia do Scrum não diz, não estabelece regras rígidas para isso. Ele é um framework, mas, obviamente, que se o seu time tiverem 12 pessoas, paciência. Né? É o ideal? Não é o ideal. O ideal é justamente você ter um time, quanto menor o time, melhor vai ser a forma de se trabalhar. Porque a informação vai correr melhor, ok? O conhecimento corre melhor. Além desses papéis, apesar dos papéis do Scrum serem somente 3, mas nós temos outros papéis, outras pessoas que também influenciam no processo do Scrum, nesse processo ágil do framework Scrum, que são, por exemplo, os stakeholders. Eles são influenciadores do processo do Scrum. São eles que vão influenciar, por exemplo, o PO ao que ele precisa entregar, quais são os valores que eles precisam entregar. Ok? E outra pessoa que é outro papel que é muito importante, né, que é muito influenciador no decorrer do Scrum, é o nosso cliente. Né? Temos aqui o nosso cliente, que é o nosso Darth Vader, o PO, o Scrum Master e o Dev. Isso aí, gente, é só uma brincadeira, tá? Que eu coloquei aqui. Mas, obviamente, que o cliente também é um outro ponto bastante importante e que faz bastante influência no andamento de uma sprint, por exemplo. É ele que vai saber, é ele que diz o que ele precisa. Né? Bom, agora vamos entrar aqui no processo de como funciona o Scrum. Nós temos aqui um gráfico bastante conhecido de como funciona um Scrum. Nós temos aqui as reuniões que são previstas e obrigatórias no Scrum. E qualquer outra reunião não está contemplada dentro do guia do Scrum. Isso não quer dizer que essas reuniões não sejam feitas, não sejam necessárias. São necessárias, mas as mais importantes, as que precisam de fato ser feitas para que o ciclo de uma sprint seja completo, são essas reuniões, que é a Sprint Planning, a Daily, a Sprint Review e a retrospectiva. Todas essas dentro de uma sprint. Vamos falar de cada uma dessas reuniões com mais detalhes daqui a pouco, ok? A primeira reunião, que na verdade não precisa ser feita sempre, é uma reunião de visão. O que é uma reunião de visão? A reunião de visão é onde o PO, o Scrum Master e os stakeholders se reúnem-se aqui para planearem as metas e as versões que precisam ser entregues no final de várias sprints, ok? Então, eles conversam para saber quais são as prioridades do backlog, quais são os riscos que aquele desenvolvimento terá,
quais são as características principais do produto, quais são as funcionalidades principais que as versões dos incrementos que vão ser entregues precisam ter, datas de entregas, custos e dentre outras coisas. Então, nessa reunião de visão, que não é uma reunião que terá sempre, mas sim no final de períodos que grandes entregas são feitas, são feitas essas reuniões de visão para que todos no time possam ter uma ideia do todo, ok? Os ciclos do Scrum são sempre feitos através de sprint. No início da sprint, nós temos a sprint planning, ok? Uma sprint que pode ter até 4 semanas, tá? Sempre uma sprint começa no final da que terminou. E a primeira reunião que nós temos dentro de uma sprint é a sprint planning. E o que eu preciso fazer dentro da sprint planning? A sprint planning, a primeira coisa que eu preciso fazer é qual é o objetivo da sprint. Tendo esse objetivo, que é o PO que vai dizer qual é o objetivo da sprint, para que os desenvolvedores possam entender o motivo que eles vão trabalhar naquelas tarefas, com um backlog já priorizado pelo PO, os desenvolvedores dizem quanto tempo, quantos pontos ou quanto tempo eles vão demandar para fazer aquelas tarefas, e os desenvolvedores se comprometem a entregar aquilo que foi comprometido, ok? Desculpe, eles se comprometem a entregar as tarefas que foram selecionadas para dentro daquela sprint. Todas as reuniões dentro do Scrum possuem uma time box. Como o tempo máximo de uma sprint são 4 semanas, a time box de uma sprint planning são 8 horas. Se eu tiver sprint menores, por exemplo, sprint de 2 semanas, a time box de uma sprint planning será menor, serão de 4 horas apenas, ok? E outro ponto importante que a gente tem que ver na sprint planning, a sprint planning ela é dividida em 2 partes. A primeira parte, o time Scrum estabelece o que vai ser implementado, o que vai ser feito. E somente os desenvolvedores, em conjunto com o PO e o Scrum Master, facilitando essa reunião, avaliam aquilo que vai poder ser implementado dentro da sprint. Vocês lembram lá no início, quando eu falei do ser rápido e ser ágil? Ser ágil está muito voltado a isso. Quando o PO prioriza as tarefas que precisam ser feitas, são os desenvolvedores que vão dizer quais são as tarefas que eles conseguem desenvolver dentro da sprint. A sprint sendo de 2 semanas, 3 ou 4, é o time que vai saber dizer quantas tarefas que o PO precisa para saber quanto tempo, quais tarefas que eles vão precisar, que eles conseguem entregar dentro daquela sprint, ok? Nessa primeira parte é feito isso. Os desenvolvedores eles podem trabalhar, por exemplo, com Planning Poker, que é trabalhando com uma sequência de Fibonacci, por exemplo. Eles podem trabalhar com as definition of red, por exemplo, para saber quais são as tarefas, né, as user stories que o PO fez, para saber se estão de acordo com o que o time vai trabalhar. E na segunda parte, os desenvolvedores decidem como que eles vão implementar essas tarefas que foram selecionadas. Nessa segunda parte, não necessariamente o PO precisa participar.
mas ele, caso os desenvolvedores tenham alguma dúvida, obviamente que o PO precisa esclarecer essas dúvidas. E sempre o Scrum Master ajudando, facilitando o entendimento do que está sendo feito entre os desenvolvedores e também com o PO. O time vai listar as atividades necessárias e vai transformá-las em tarefas que serão desenvolvidas na sprint, transformando assim aqui na sprint, no sprint backlog, ok? Ou seja, o sprint backlog é originado de uma lista maior, que é o product backlog, que são os dois artefatos dentro do Scrum, conforme eu falei lá atrás. Temos aqui o product backlog, que selecionam os itens, e é criado um sprint backlog para começar a trabalhar os desenvolvedores dentro da sprint. Ok? A segunda reunião que nós temos é a daily. A daily ela é feita para o time Scrum, mais propriamente para os desenvolvedores, que é onde eles fazem um alinhamento entre os membros do Scrum, entre os profissionais que estão a trabalhar dentro do time. E não é necessário mais a presença de stakeholders, clientes, nada disso. Os desenvolvedores, eles podem chamar o PO para poder fazer parte da daily, para eles poderem esclarecer algum tipo de dúvida. Convém que as dailies sejam feitas sempre no mesmo horário e no mesmo local, para criar um hábito diário dentro do time. Tá? Jorge, mas se não puder ser na mesma hora, pode ser em outro horário? Claro que sim, o importante é ter a reunião, mas sempre convém que seja sempre no mesmo horário, para você criar o hábito, como eu falei, criar o hábito diário. É o momento do time atualizar as tarefas e ter sempre o foco nas entregas. Independente do tamanho da sprint, uma daily sempre terá 15 minutos de duração no máximo. Ok? Na versão atual do guia do Scrum, desculpe, na versão anterior do Scrum, até a versão anterior do Scrum, o time poderia, cada um, responder a 3 perguntas. Ou seja, o que fizeste ontem, o que fará hoje e se tem algum impedimento, para que o Scrum Master, impedimento que o Scrum Master precise resolver. Ok? Então, o Scrum Master faz essas perguntas para cada membro do time de desenvolvimento, os desenvolvedores, eles respondem. Essas perguntas caíram em desuso. Na verdade, a daily, hoje em dia, é mais utilizada para que o time tenha foco na entrega de valor no final, para ter a entrega do incremento. Porém, se o time não for ainda um time muito maduro, essas 3 perguntas, se calhar, ainda convém serem feitas até que o time torne-se mais maduro no seu dia a dia. Tá? E sempre tendo foco na meta da sprint. Ok? A penúltima meeting reunião cerimônia do Scrum é a review, que é onde é feita a apresentação de todo o trabalho que foi feito, que foi realizado. Nessa cerimônia participa todo o time Scrum e, se for necessário, participa também algum stakeholder para poder ver o que está sendo entregue nessa cerimônia. Se tudo que está sendo entregue está de acordo com o que foi feito na planning, tudo que foi estabelecido na planning, eles podem também apresentar métricas do time nessa reunião, lembrando que métricas não é para cobrar o time, métricas é somente para apresentar ao time aonde que o time tem que chegar. Tá? Muita atenção nessa parte de métricas para quem é líder de equipas. Métricas não foram utilizadas para cobrar o time, métricas foram feitas para mostrar ao time aonde que o time precisa chegar. Tá? E, por fim, é feito a entrega do incremento.
né, que é o objetivo principal no final da sprint, entregar aquilo que foi pedido no início, aqui na planning. Tá? Se todos aqueles itens que foram comprometidos estão sendo entregues. Se algum item não tiver sido entregue, os itens voltam para o backlog para depois o PO repriorizar e ver se vai entrar de fato na próxima sprint. Tá? A time box de uma review, de uma cerimônia review, são de 4 horas para sprints de 4 semanas. Se a sprint tiver 2 semanas, essa time box cai para 2 horas. Tá? E, por fim, nós temos a cerimônia de retrospectiva, que são apresentados todos os pontos fortes e os pontos fracos que aconteceram nessa sprint que está a terminar. Participa todo o time Scrum, desenvolvedores, Scrum Master e Product Owner. O Scrum Master sempre facilitando essas reuniões. Eles apresentam e se comprometem com melhorias no próximo sprint através de planos de ação. E essa reunião é uma grande oportunidade para que todo o time Scrum possa adaptar o Scrum à realidade da empresa, ou seja, tornar o processo mais eficaz e gratificante para o próximo sprint. É muito importante os feedbacks de todo o time para saber o que aconteceu de bom e de ruim. E um ponto muito importante que o Scrum Master tem que ter atenção é que nessa reunião, nessa cerimônia, não acabe virando uma discussão tipo lavagem de roupa suja, né? Porque isso é uma linha muito tênue que isso pode acabar acontecendo. Isso, um Scrum Master experiente consegue perceber esse tipo de coisa e consegue reverter esse tipo de situação. Os planos de ações que são feitas nessa reunião que são estabelecidos, convém que na próxima sprint esse plano de ação seja executado para que essa cerimônia de fato faça sentido, né? Às vezes, muitas cerimônias de retrospectiva, o time às vezes não gosta desse tipo de cerimônia porque eles estabelecem planos de ações, feedbacks, só que na próxima sprint ninguém faz nada. Então, sempre convém, nas próximas sprints, tudo aquilo que foi dito seja cumprido nas próximas reuniões e o PDCA seja feito. Tá? E todas essas cerimônias, como eu falei no início, fazem parte da sprint. E uma coisa muito importante que a gente tem que ver é que não há intervalos de uma sprint a outra. Terminou uma sprint, começa a próxima. Okay? E o que a gente tem que fazer dentro de uma sprint? Saúde. Dentro de uma sprint, nós podemos estabelecer a definition of ready, podemos definir a definition of done. Os desenvolvedores que fazem esse tipo de definições. Podemos fazer o refinamento do backlog junto com o PO. Geralmente, nós tiramos 10% do tempo da sprint, separamos para poder fazer esse tipo de refinamento. Quem é que faz isso? O PO, junto com o Scrum Master e mais algum membro dos desenvolvedores, vão refinando as tarefas, os itens do backlog, para que quando na próxima planning já tenha mais alguma coisa pré-estabelecida, para que não demande muito tempo dentro da planning. É feito, como é óbvio, o desenvolvimento do incremento, né, por parte dos desenvolvedores. São resolvidos impedimentos que caso ocorram por parte dos desenvolvedores. Outras reuniões que sejam necessárias, por exemplo, one-on-one,
reuniões de feedback do time, ou reuniões para esclarecer algum tipo de dúvida que os desenvolvedores tenham. Tudo isso é feito dentro da sprint. E, principalmente, foco na entrega de valor e foco no cliente, sem desperdícios a mais de... Às vezes acontece muito, eu fui desenvolvedor, sou desenvolvedor, às vezes a gente pensa em coisas mirabolantes e acaba fugindo um pouco do que o cliente de fato precisa. E o time tendo foco no cliente, a gente vai evitar desperdícios desnecessários. Bom, alguma dúvida até aqui, gente? O processo do Scrum, eu já falei dos papéis, das cerimônias, de como funciona o processo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Está tranquilo? Posso seguir? Pode sim, muito bacana. Ok. Pronto. Bom, e quais são as vantagens de utilizar o Scrum? As vantagens são várias. Temos maior motivação e autonomia dos integrantes, né? Como nós vimos, como nós temos maior foco naquilo que vamos entregar, então acaba sendo muito motivacional para o time, porque o time, não só o cliente, mas o próprio time está a ver o que está sendo entregue, que aquilo que o cliente pediu, que o PO pediu para ser feito, está sendo entregue e o cliente está ficando satisfeito com aquilo que está sendo entregue nos incrementos. Não há surpresas quanto ao resultado atingido. Como os incrementos são entregues em pequenos pedaços, em ciclos pequenos de desenvolvimento, não há grandes surpresas, ok? E como as metas podem ser, os objetivos, né, de acordo com cada sprint pode ser modificado, não há grandes surpresas. E como é empírico, o próprio time vai entendendo aquilo que precisa ser feito dentro do produto. As prioridades podem ser alteradas, como eu falei, o PO pode cancelar uma sprint, e as prioridades podem ser alteradas. O que está sendo feito numa sprint, na outra sprint, já pode ser algo diferente daquilo que foi feito na primeira sprint. As coisas vão mudando no decorrer do andamento do produto. Maior valor agregado vem em primeiro lugar. Entregas incrementais, como vimos, são entregues em incrementos no final de cada sprint, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Flexibilidade e mudança de objetivos. Repetindo, como são feitos em ciclos, os objetivos podem ser modificados conforme a sprint. Um ponto muito importante que eu acabei não falando, quando são estabelecidos, quando é estabelecido a meta da sprint, quando é estabelecido os itens que precisam ser feitos dentro da sprint, essa meta e os itens que são feitos para aquela sprint não podem ser mudados. Podem ser mudados para a próxima sprint, mas dentro da sprint não se muda a meta que foi estabelecida no início, na planning, ok? Menor evidência de resultados, isso é um bocado óbvio. Correção de erros antecipados, porque os desenvolvedores conseguem ver o que está sendo feito, e até mesmo, caso as coisas não decorram da forma que foi estabelecido, na próxima sprint a gente pode ir melhorando cada vez mais. Falhas nos projetos aparecem mais cedo, ou seja, caso aquilo que foi pré-estabelecido na visão do produto, por exemplo, não seja exatamente daquilo, a gente pode mudar na próxima sprint. E revisões periódicas no caso das retrospectivas, tá? Que é o PDCA. Mas como nem tudo são flores, nós temos aí desvantagens em usar o Scrum. Desvantagem: sensação de informalidade. Como não há chefias, parece que é tudo muito informal, parece que é tudo bagunçado, mas não é. Quando você tem um comprometimento do time,
Não precisa que alguém estabeleça, você faz aquilo, você faz isso. Não precisa ter... O próprio time sabe o que cada um vai ter que fazer. Interferências externas. Ou seja, um exemplo aqui, os desenvolvedores estabelecem técnicas para poder desenvolver o produto, programar o software, qualquer coisa assim. Ninguém de fora pode vir e dizer como que os desenvolvedores precisam fazer o trabalho deles. Okay? Seria um exemplo de interferência externa. Negociar qualidade. Não se negocia, não só no Scrum, mas qualquer outro trabalho que os profissionais façam. A gente não pode negociar qualidade, somente entregar qualquer coisa, porque eu preciso finalizar a sprint somente para cumprir aquele prazo. Isso não é bom, porque vai influenciar na qualidade daquele incremento que eu preciso entregar no final da sprint. Outro ponto que é uma desvantagem se eu tiver um PO distante do time. Às vezes o PO está afogado no trabalho dele e acaba esquecendo que ele precisa também dar apoio nas dúvidas do time. Isso é um ponto muito ruim que pode acontecer. Time inexperiente. Obviamente, se o time for novo, pode acabar não gostando das técnicas do Scrum, mas conforme eles forem pegando a maturidade para trabalhar com o Scrum, eles vão ver que de fato, vai se encaixar muito bem no trabalho que eles precisam fazer. Time não colaborativo. Ou times dentro de times, acabam fazendo aquelas panelinhas, eles não são unificados, não há uma colaboração, ou então procuram culpados porque uma solução não foi feita. Isso não pode acontecer dentro de um time Scrum, não podem ter separações dentro dos desenvolvedores. Scrum Master omisso, ele está a ver que o time precisa de ajuda, o Scrum Master está a ver que o PO é um PO novo, não tem as técnicas. Então, se o Scrum Master for omisso, as coisas também não vão andar de acordo com o que de fato precisa. Scrum Master como micro gerenciamento. Como eu falei anteriormente, quem gerencia o trabalho dos desenvolvedores são os próprios desenvolvedores. O Scrum Master não tem que ficar gerenciando o trabalho dos desenvolvedores, muito menos microgerenciando. Okay? Riscos de aumentar o escopo. Se na visão do produto, a primeiríssima reunião, antes de tudo começar, não tivesse sido muito bem feita, pode ser que as coisas não andem conforme foi planeado no início. O Scrum é um framework que é fácil de implementar, mas é difícil de se usar. Ok? Nós estamos a falar aqui um pouco mais de 1 hora. Vocês viram que o método é simples, mas não é... No dia a dia, ele é difícil de se usar. Ok? Por tudo isso que nós estamos falando agora. E ele é muito mais difícil de se manter. Às vezes, quando um time começa a trabalhar com Scrum e vê que por algum motivo, eles não estão se adaptar, não está dando certo, pode ser que eles parem de utilizar o Scrum e voltem a fazer da forma que eles faziam antes. Tá? Aqui uma tirinha, uma piadinha aí, que depois vocês podem ver com mais calma quando receberem o PDF do nosso amigo o Gilbert. E eu deixo aqui, para finalizar aí a explicação do Scrum, algumas dicas aí do tio George, para os Scrum Master de primeira viagem. Dizer que um Scrum Master não é um gestor de projetos, como eu falei lá atrás, mas isso não quer dizer que técnicas de gestão de projeto não sejam bem-vindas. São muito bem-vindas. São agregadoras, são técnicas agregadoras para um Scrum Master. Scrum Master não é um Agile Coach. Por muitas vezes, um Agile Coach já foi um Scrum Master. O que a gente precisa entender
um Scrum Master está muito mais ligado, mais próximo do time Scrum, e o Agile Coach está muito mais ligado à estratégia da empresa. O que a empresa vai utilizar de métodos ágeis para todos os outros times que a empresa possui. Um time Scrum precisa, sim, de um Scrum Master. Às vezes eu vejo muitos times Scrum que às vezes esquecem que precisam de um Scrum Master, ou não utilizam, ou então outro método ágil não tem um líder para facilitar os times. E sempre convém, e é obrigatório ter um Scrum Master para isso. Foquem 100% em ajudar o time Scrum, tanto os desenvolvedores quanto o PO, ou outras pessoas influentes no time, os stakeholders, o cliente. O Scrum Master está lá para ajudar todo mundo que estiver compreendido dentro daquele time Scrum. Estude bastante, mas principalmente Management 3.0 e CNV, que é a comunicação não violenta. Saber lidar com as pessoas. Goste de estar com pessoas. Procure entendê-las. Tenha paciência. Pessoas não são máquinas. Nós trabalhamos com informática, trabalhamos com computador, desenvolvendo software, mas as pessoas não são máquinas. Aqui algumas dicas de livros que eu já li e que fizeram parte da minha formação até agora, principalmente na parte de Scrum, na parte de liderança. São dicas de livros aí que eu deixo para os colegas que quiserem se aprofundar em liderança e Scrum. São livros bastante interessantes, também são encontrados em livrarias cá em Portugal. Aqui um link para vocês poderem sacar o guia do Scrum, da versão 2020. Aqui alguns canais que eu sempre consulto para poder aprender mais sobre métodos ágeis, métricas, Scrum, Kanban e outros métodos ágeis. Fica aí algumas dicas. As certificações mais utilizadas no mercado mundial, que é da Scrum Alliance e da Scrum.org, tá? Aqui alguns itens, alguns diferenciais da Scrum Alliance e da Scrum.org. Por exemplo, caso queiram fazer a certificação da Scrum Alliance, é obrigatório fazer um curso, tá, para tirar a certificação da Scrum Alliance. Vocês precisam fazer a renovação de 2 em 2 anos, que é aproximadamente $100 a cada 2 anos. Há testes em português, são 50 questões, 60 minutos, e tem que acertar 37, e tem que estudar. A prova não é fácil. E no caso da Scrum.org, para fazer o PSM2, para fazer o PSM1, vocês podem estudar sozinhos, não precisa fazer um curso. Não há renovações, depois que vocês pegam a certificação, não precisa fazer renovações. O teste é em inglês, custa hoje, em 2021, $150. 80 questões, 60 minutos, e tem que acertar aproximadamente 68 questões. E também tem que estudar. São 2 provas que não são fáceis. Se não estudar, não passa mesmo, gente. Alguns cursos aqui para vocês poderem formar para fazer os testes de Scrum, tanto da Scrum Alliance quanto da Scrum.org. Aliás, desculpe, esses 2 são mais voltados para a Scrum.org. Tá? Esse aqui é um curso EAD, e aqui é um curso que tem no Brasil, para Project Study, que eles fazem, às vezes, esse curso online. É bastante interessante. Esse aqui eu já fiz, esse da esquerda. E fica aqui uma questão. Vale o esforço e vale o investimento para se tornar um Scrum Master? Será que vale? Bom, eu fiz uma pesquisa no último dia 20 de outubro desse ano, e fiz uma pesquisa para saber quantas vagas estão disponíveis em alguns países aqui da Europa, e também no Brasil.
Cá em Portugal, nós temos nesse dia, tínhamos 343 vagas para Scrum Master em Portugal. Na Alemanha, mais de 3.500 vagas para Scrum Master. Depois, França, Bélgica, Espanha, e em toda a União Europeia nós temos mais de 11.000 vagas para Scrum Master. Ok, se nós fizermos uma pesquisa no LinkedIn, muitas vagas vêm repetidas. Mas mesmo que venham repetidas 2 vezes, 11.000 vagas vão dar um pouco mais de 5.000 vagas disponíveis dentro da União Europeia. Já no Brasil, nós temos em São Paulo, no último dia 20, tínhamos 486 vagas para Scrum Master disponíveis. No Rio de Janeiro, 69. E no Brasil inteiro, tínhamos 762 vagas disponíveis para Scrum Master. Sendo que a Europa inteira cabe dentro do Brasil. E na Europa inteira, temos mais de 11.000 vagas disponíveis. E qual é o salário médio bruto anual para um Scrum Master em Portugal? Está aí o valor para vocês verem. Quanto que um Scrum Master, em média, ganha anualmente. Bruto, né? Eu acho que vale a pena estudar para Scrum Master, né? Estudar Scrum. Aqui, para finalizar, nós fizemos um quiz para fazer aí uma brincadeira com os participantes. Com tudo isso que nós falamos agora, nós preparamos esse quiz. Eu vou tirar aqui a partilha, vou colocar aqui no chat também o link para vocês poderem entrar diretamente. Dá-me só um minutinho. Para quem quiser entrar pelo chat, está aí o link. Todo mundo já conseguiu entrar no quiz? Sim? Não? Sim. Eu estou entrando pelo celular. Ok, não tem problema. Eu vou abrir aqui o quiz, então. E vou iniciar aqui. Começando. Coloquem lá os seus... Deixa eu partilhar aqui a tela. Opa. Será que todo mundo já entrou? Quantos tem? Somos 12, entraram 9. Ok. Eu espero que eu esteja a fazer certo aqui também. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quais são os papéis... Conseguem ver aí? Quais são os papéis do Scrum? Ok, já responderam. Vamos para o próximo. Opa, Jéssica está em primeiro. Segunda questão. Qual o time box máximo para uma sprint? Opa! A Ana agora passou para o primeiro. Vamos ao próximo. Qual o time box máximo para uma daily, para uma sprint de 2 semanas?
Errei. Eita. Vamos para o próximo. Jéssica passou para frente de novo. As 2 semanas foi só uma pegadinha, tá, gente? Uhum. Próxima pergunta. Quais os valores do Scrum? Acabou o tempo. Jéssica passou à frente de novo. Próxima pergunta. Quais os pilares do Scrum? Eu tô perdendo tempo. A Ana passou. Tá a Ana e a Jéssica competindo aí. 6ª pergunta. Qual o papel do PO? Opa, a Ana passou de novo. Ó, aliás, ela se mantém, né? 7ª pergunta. Qual o papel do Scrum Master? E esse todo mundo acertou. Muito bem. Está lá a Ana em primeiro lugar. Quem são os criadores do Scrum? Ok. Essa foi mão beijada, hein? A Ana mantém em primeiro. Penúltima pergunta. O Scrum é próprio para produtos e projetos complexos, híbridos, pequenos ou normais? Essa daí o pessoal teve dúvida, hein? E a Ana continua na ponta. E a última pergunta. Quais são as cerimônias do Scrum? Requerimento, projeto, implementação, verificação e manutenção? Muito bem. E a ganhadora foi a Ana Paula Sbors. É assim que se fala? Sbors? Oi, gente, é isso mesmo. Ana Paula Sbors. Ok. Deixa eu anotar aqui também. Deixa eu tirar um print. Vou tirar aqui. Só um minutinho. Gostaram, gente, do quiz? Eu gostei. Mas não foi Sim, rápido bem o legal. suficiente. Gostaria de pedir novamente que vocês entrem nesse QR Code e façam lá, respondam lá, por favor,
o que vocês, como é que vocês estão a sair? Deixa eu só voltar aqui. Jorge, Sim. eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Dentro de nem tudo são flores no Scrum, quando tem problemas, então, por exemplo, se o PO não está desempenhando o papel dele, se o Scrum Master não está apoiando efetivamente o time, quem é que identifica essa falha? O time. O próprio time. O próprio time. Quando é feita a retrospectiva, é justamente isso. Os feedbacks são feitos pelo time como um todo. E aí eles vão dizer o que correu bem, o que não correu. E caso o Scrum Master, o PO, ou até mesmo algum membro dos próprios desenvolvedores não estão agregando boas coisas dentro do time, o próprio time vai discutir entre eles e chegarem a um bom acordo, né? Entendi. Tá bem? Fiquei na dúvida, né? Se é algum indicador, é um stakeholder, é o dono da empresa, é alguém de fora que identifica uma falha, alguma coisa. Não, é o próprio time. É o próprio time. Obrigada. Vocês conseguiram entrar nesse outro... Ah, eu não... Peraí, desculpa, eu não carreguei aqui. Ok. Já responderam aqui. Eu deixo aí também uma mensagem final. Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu levo isso não só na parte do ágil, do Scrum, mas pela vida toda. A frase aí do saudoso Mahatma Gandhi, e que eu levo essa frase sempre comigo. Deixo aí também o meu LinkedIn, meu e-mail, para quem quiser lá depois me adicionar no LinkedIn, fique à vontade. Tá? Depois eu vou enviar esse PDF, essa apresentação para os organizadores do evento, para poder enviar para vocês. Deixa eu ir por aqui. E aqui fica a mensagem final da Rest of Agile. Eu agradeço a todos. Não sei se vocês têm mais alguma questão que queiram fazer. Jorge, eu anotei algumas perguntas que Pode fazer. Nós fizemos aqui, eu vou colocar para você. Nós temos alguns minutinhos aqui ainda antes de encerrar. Deixa eu só agradecer a vocês, principalmente os organizadores, o pessoal que participou até agora, que ficou aí até o final. Obrigado aí pela presença. Nosso querido Y também chegou agora, ainda há pouco. Obrigado aí por todos pela presença. Tá bem? Agora vamos lá, eu respondo lá as questões. Sim, inicialmente, né? Por que você acha que o Scrum Ban é mais utilizado, né? No início você até trouxe ali, né? Quais são os frameworks e metodologias utilizadas e por que você acha que ele é mais utilizado e por que não o Scrum Ban? Não, o mais utilizado é o Scrum, né? Não o Scrum Ban. Sim, por que você acha que o Scrum é o mais utilizado e por que não o Scrum Ban, esse misto? Assim, não existe um método ágil mais eficiente do que o outro, né? Na verdade, ele é o mais utilizado, que no final das contas é o que as empresas escolheram. Poderia ter sido outro. Eu não sei exatamente o porquê que o Scrum é mais utilizado nas empresas, talvez pelo tempo que ele foi feito. Não sei responder o porquê que... Daqui a algum tempo pode mudar. No final das contas, o Scrum Ban pode passar o Scrum, mas nesse momento é o Scrum que é mais... talvez pela facilidade de ter um guia também para se trabalhar. Você sozinho consegue estudar o Scrum, fora eventos que temos no mundo também. Se calhar pela facilidade da gente entender e estudar o Scrum, seja ele o mais utilizado. Ok.
Com relação às vagas, né? Você trouxe algumas vagas, trouxe a questão salarial, né? Nós vemos que existem vagas que pedem que uma pessoa seja o Scrum Master e um gestor de projeto ao mesmo tempo. O Sim, que você acontece acha muito. disso? Eu acho péssimo. Já aconteceu isso comigo. Dentro de times Scrum, eu não digo que num time não precise de um gestor de projetos, porque a visão de um gestor de projeto é diferente da visão de um Scrum Master. Enquanto o gestor de projeto, ele vê o projeto como um todo, ele consegue estabelecer datas e metas dentro do projeto, o Scrum Master ele está mais ligado ao time, como eu falei na apresentação. E como eu falei também, o Scrum Master, se souber técnicas de gestão de projeto, é muito bem-vinda. Agora, você colocar o gestor de projeto ser a mesma pessoa de um Scrum Master, porque no final das contas, um gestor de projeto ele tem que gerenciar o time também, né? Eu não gosto desse tipo de visão, não. Ok. E a gente vê muito isso, né? Muito. Nos pedidos aí de vagas. Muito. Você passou por alguma empresa em que o Scrum foi realmente implantado, como se diz na teoria? Que foi realmente implantado? Como nós dizemos na teoria, com todas... By the book? Sim, com os componentes, com os artefatos, da forma como tem que ser. Realmente aconteceu? Sim, claro que sim. E qual foi a maior dificuldade de implantação do Scrum, na sua experiência? Olha, eu não diria que foi na primeira implementação do Scrum. Eu vejo muito dificuldade, na verdade, na mudança de uma gestão tradicional para uma gestão ágil. Não é nem na gestão do Scrum propriamente dita. O mindset da gestão tradicional para a gestão ágil é muito diferente. Às vezes, da mesma forma que nós temos muitos líderes que não sabem liderar, que não sabem fazer a demanda das tarefas quando precisam demandar tarefas. Da mesma forma, também temos membros de desenvolvedores que não sabem trabalhar de forma auto-organizada, né? Que precisam que alguém mande ele fazer alguma coisa. E nós vimos aqui que no Scrum, o time trabalha sozinho, não há ninguém que fique demandando, você vai fazer tal coisa, ou alguém precisa me demandar alguma coisa para fazer. Então, a grande dificuldade que eu vejo, quer dizer, não eu tive, mas tive com pessoas que eu trabalhei comigo, nessa mudança de mindset, propriamente dita. Ok. Mais uma pergunta aqui. Quando um PO não age como um PO na equipa, o que você acha que deve ser feito? Mas não age com as funções que eu falei. Sim, então, qual né? o impacto disso e o que você acha que deve ser feito? Me dá um exemplo, que tipo de coisa que ele não faria, por exemplo? Foi uma pergunta que foi colocada assim. Quem é que fez? Não sei. Quer falar alguma coisa sobre isso, Carla? Foi eu que fiz. Eu tenho a experiência de um Scrum, de um PO, na verdade, que não escreve as stories com detalhamento e nem como deveria. E você conversa com ele, ele diz assim, mas você já entendeu o que eu quero, então pronto. Pronto. O que acontece? Existem duas vertentes no mundo Scrum, talvez no mundo ágil, que diz que quem deve escrever as user stories não é o PO, e sim o time como um todo, os desenvolvedores. Como eu disse lá na apresentação, o PO ele não pode ser colocado apenas como um escriba de user stories. Na verdade, as user stories não são obrigatórias serem feitas de fato. Se ele explicou de uma forma que as pessoas entenderam, você não precisa escrever isso é a minha visão, tá? Você não precisa escrever uma user story simplesmente para documentar. Lembra? Eu não preciso ter a documentação de tudo. Eu preciso, em si, entregar valor para o meu cliente. Okay?
E existe uma vertente dentro do mundo ágil que quem deve escrever as user stories, no final das contas, são até mesmo os desenvolvedores, porque muitas user stories são muito mais ligadas à técnica do que propriamente à descrição do problema, né? Respondi a sua questão? Sim, Carla. Sim, sim. Sim. Uma observação aqui agora. O Antônio escreveu, também relacionado ao PO, que ele sempre sugere que o PO participe das daily, isso porque ele já fica sabendo do que existe de impedimentos, né? Se depender dele, né, ao término da daily, o PO já resolve com o time. O que você acha disso, Jorge? A daily foi feita para os desenvolvedores. Se os desenvolvedores... e para chegar à meta da sprint. O PO ele vai participar das dailies se os desenvolvedores, de fato, precisarem de esclarecer algum tipo de dúvida, caso eles tenham alguma dúvida para desenvolver aquela funcionalidade, alguma coisa assim. Okay? Quem resolve impedimentos, caso os desenvolvedores não consigam resolver, é o Scrum Master, não é o PO. O PO tem foco no valor a ser entregue. Tá? Ele tem foco no backlog que tem que ser feito, na priorização. Não é o PO que resolve impedimentos do time. Ok. Uma pergunta da Ana Paula. Como um background profissional em business comercial pode auxiliar na migração para a carreira na agilidade? Pode repetir a questão? Está anotado aqui, ó, no chat. Como um background profissional em business comercial pode auxiliar na migração para a carreira na agilidade? Como deve ser uma expertise, um background na área, né, de business, na área comercial, como esse background pode auxiliar na migração para a carreira de agilidade? Falando de Scrum, se calhar essa expertise tem mais ligação com Product Owner do que propriamente com Scrum Master ou desenvolvedores, né? Mas acredito que qualquer experiência que nós tenhamos na nossa vida profissional, a gente sempre vai agregar alguma coisa. Fazendo aqui um parêntese, o Steve Jobs, quando ele inventou lá o macOS, e ele fez lá as fontes próprias para o macOS e tudo mais, tempos antes, ele tinha estudado o design de fontes, e isso ajudou ele a fazer o macOS. Então, a gente vê, às vezes, que a gente está estudando uma coisa que acha que futuramente não vai dar em nada, e no final das contas, tudo tem uma ligação, né? Ok. Alguma pergunta? Alguém mais quer perguntar mais alguma coisa? Fazer alguma observação? Eu queria perguntar. Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Jorge? Opa. Eu queria perguntar, assim, que dica que você dá para quem está começando na área de Scrum, né? Eu trabalho já há quase 7 anos com Lean, então uma metodologia, né, um pouco diferente. Tem algumas coisas que eu consigo, que são parecidas, que eu consigo associar, mas para quem está começando, né, vi que você mostrou as vagas, aí tem muitas vagas, mas muitas delas exigem experiência, né, e como adquirir, talvez, essa experiência prática, né, porque a parte teórica eu tenho estudado bastante, estou me preparando para tirar a certificação, mas eu queria ideias de como começar a aplicar isso no meu dia a dia para que eu consiga ter uma experiência e futuramente migrar para essa área. Qual é a tua área hoje? Qual é a empresa de quê que você trabalha? Eu trabalho no ramo alimentício, então trabalho na indústria alimentícia com melhoria contínua, né? Então uso basicamente a metodologia Lean Manufacturing. Certo. Então, você, por exemplo, no Lean, você tem as reuniões para poder diminuir desperdícios e essas coisas todas, né? Você pode, por exemplo, deve utilizar Six Sigma, essas coisas assim, né? O que você pode fazer, por exemplo,
utilizar a primeira coisa que você tem que fazer é tirar a certificação Scrum, que isso já vai te colocar no mercado como um diferencial. Ok? E depois, se você pode implementar, por exemplo, algumas cerimônias do Scrum no seu dia a dia. Por exemplo, as dailies. Eu sei que no Lean você também tem reuniões diárias para você poder falar com o time e tudo mais. Por que você não pode, por exemplo, colocar a time box? Bota lá 15 minutos de conversa, colocar o time para conversar, estabelecer técnicas para que eles possam saber alinhar o trabalho que eles têm que fazer diariamente. Depois de um determinado período, você não precisa necessariamente fazer daqui a 2 semanas, daqui a 1 semana, estabelece um tempo. O time, daqui a X dias, nós vamos sentar aqui e rever, fazer uma review de tudo aquilo que nós fizemos. E depois você pode fazer, por exemplo, fora do Scrum, a review, a retrospectiva junto. E estabelecer uma time box. Entendeu? E obedecer aquela time box. Ok? Você não precisa fazer exatamente dentro do Scrum, mas você já vai vendo como que você pode encaixar, principalmente as cerimônias dentro do time e ser uma facilitadora. Se você quer ser um Scrum Master, procura ficar mais próximo do seu time e fazer como se fosse um papel de Scrum Master. Legal, obrigada, viu? Aliás, eu fiz isso com dicas, um cliente muito meu. valiosas. Eu tenho um cliente, por exemplo, que ele não é de TI, é um cliente voltado para uma empresa de reparações de equipamentos, e ele está a utilizar algumas técnicas de Scrum e Kanban dentro do time dele, que é de reparações de equipamentos. Legal, muito obrigada. Nada. Ok, pessoal, já estamos... Sim. Eu queria só apanhando esta última pergunta da Jéssica, pelo aquilo que deduzi das suas palavras, podemos então utilizar, digamos, como modelo de transição. Ou seja, haverá uma altura em que temos portanto, estratégia de um modelo e do outro e vamos, digamos... Fazendo uma transição mais light. Uma transição, exatamente, é isso. Sim, claro que sim. Eu tenho um exemplo de um colega que ele usou o Scrum no restaurante. Eu falei isso no início, né? Que ele utilizou o Scrum no restaurante. Tem empresas de marketing que utilizam o Scrum, as cerimônias e tudo. Tenho conhecimento de uma construtora que utilizam. Acaba que essas empresas... O Scrum está muito mais ligado a empresas, a times de desenvolvimento de software. Mas na atual versão do Scrum, ele já começou a fugir muito de times de desenvolvimento de software para outros tipos de times de outras áreas, né? E sim, você pode utilizar fazendo essa transição, conforme o Raul disse. Muito obrigado. Nada. Ok, pessoal, nós estamos passando um pouquinho já do nosso tempo, então agradecemos muito ao Jorge novamente, né, Obrigado, pela excelente apresentação. Ok, foi uma apresentação muito completa sobre o Scrum, né, teve assim deu para clarear bastante sobre os componentes, sobre os artefatos, acho que foi muito boa mesmo para esclarecer sobre isso. Ok, então muito obrigada, né, pela sua disponibilidade de aceitar o nosso convite. E, Raul, você quer fazer o fecho do nosso evento? E também vamos tirar uma foto final para publicar nas nossas redes. Sim, eu parece, não sei se sou mesmo o único português a falar, ou pelo menos sou o único que falo português de Portugal. Eu acho que hoje é o único português que está aqui presente. Não, no fundo, é reiterar as palavras da Solange, agradecer ao Jorge, acho que foi uma apresentação muito profunda, muito atrativa, fez uma explanação extremamente objetiva, e isso é muito bom para aquilo que é, de facto, o objetivo do nosso movimento, que é atrair pessoas e, portanto, fazer com que tudo isto se torne de um domínio mais comum e que, apesar... Aliás, a estatística de ofertas de trabalho nesta área que o Jorge partilhou connosco são o exemplo de que, há muita coisa a fazer e, se calhar, neste caso, enquanto haverá outras áreas de oportunidade de emprego em que a procura
é maior do que a oferta, neste caso é exatamente ao contrário. A oferta é maior que a procura e, portanto, estamos perante uma excelente área de oportunidade, queira cada um entrar nestes meandros e pronto, e criar um destino e objetivos para a sua vida. De maneira que, de facto, foi muito bom. Agradecemos em nome do movimento e em nome pessoal ao Jorge e esperamos contar consigo em próximas oportunidades. Opa, estamos aí. Muito obrigado pela presença de todos. Vamos fazer a foto final. Olha, quem quiser participar da foto, né, por favor, abram as câmeras. Ok. Eu ia pedir à Ana Paula, a nossa vencedora, para estar na foto. Sim. Quem é que faz o print? Você faz, Carla? Faço sim. 1, 2, 3 e já. Pronto. Peraí, deixa eu tirar de novo, que as pessoas sempre... Mulheres, né? Então, 1, 2, 3 e já. Depois que eu falei mulheres, ficaram com um sorriso muito Sim, claro. Mas pronto, obrigada. A gente queria pedir desculpa pelos inconvenientes no início. Realmente ultrapassaram-nos, mas agradecemos a todos terem continuado e graças a Deus tudo correu bem. Obrigada. Obrigado a todos também. Até o próximo evento. E ao convite. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada, Jorge. Obrigado a vocês. Foi muito bom, Oi, parabéns. Jorge.